Eu sou a Mariane Fazi. Eu sou a Marcela Parreiras. E esse é o Sai do Pudim, um podcast para te tirar da zona de conforto e te ajudar a construir o seu consultório de sucesso. E hoje estamos comemorando o Dia do Nutricionista. Finalmente chegou nosso 31 de agosto, um dia tão especial para a nossa classe. E aqui na Mori Nutrir, a gente fez o Agosto de Ouro e a gente está encerrando esse Agosto de Ouro com chave de ouro. Com as nossas duas convidadas especiais. Sejam muito bem-vindas! Obrigada. Nossas convidadas de hoje, vou ler o currículo delas, que são pessoas maravilhosas para inspirar todo mundo que está assistindo esse episódio do Sai do Pudim. Mariana Jacó é nutricionista esportiva, mestre em ciências da saúde, trabalha principalmente com pacientes de endurance, em especial corrida e crossfit. Ela também é professora e mentora de nutricionistas, inclusive é professora do módulo da prática clínica do Smart. Seja bem-vinda ao Sai do Pudim! Obrigada, amor. Maravilhosa. Temos também Natália Lopes, é nutricionista que ajuda mulheres no emagrecimento e no resgate da disposição de uma forma prática e leve. Ela atua na área há quase 7 anos. A Nath saiu do CLT, mudou de estado, mudou de país e hoje ela atende 100% online e vive muito bem da nutrição. Ó, graças a Amor e Nutrir, isso aqui, palavras dela na definição de que a nossa equipe pediu aqui, tá bom? Graças a Amor e Nutrir. Seja muito bem-vinda, Nath. Obrigada. Bem-vinda, meninas. Bom, a gente trouxe hoje vocês, né, ainda mais nesse episódio tão simbólico, que é justamente para honrar, né, primeiro a confiança de vocês que estão tantos anos com a gente. E eu queria entender um pouquinho mais como foi essa trajetória. Qual foi o primeiro curso que vocês fizeram? Como que a gente se conheceu? Vamos começar pela Jacob, que muitos anos, né, Jacob? 7 anos, né? Tá quase um patrimônio histórico. A Jacob, bom, pra nossa audiência, né? A Mariana Jacó, pra gente, pros íntimos, o Jacob. E você participou do meu primeiro curso online. Você esteve lá na primeira turma, né? Foi 2016, né? 2016, março de 2016. Isso mesmo. Online, acho que foi o primeiro curso, se não foi o primeiro, foi um dos primeiros cursos online, porque eu tinha muita, não vou conseguir fazer. Uhum. Mas mudou a minha vida ter feito Segredos Consultório. Aí, dos Segredos do Consultório, eu entrei na mentoria, lembra que teve um concurso de depoimentos? Sim. Eu até achei outro dia o vídeo, gente, é muito engraçado, porque eu tô na minha sala, no consultório que eu alugava, e eu falava baixinho, porque eu tava com tanta vergonha, tinha ninguém, acho que nem na clínica lá. E eu morrendo de vergonha gravando o vídeo, eu achei outro dia, eu falei, gente, como a gente evolui, né? Graças a Deus. Aí eu fui fazer a sua mentoria, e aí desde lá, fiquei no seu cangotinho. E eu lembro que na mentoria, você dava aula, né? Eu dava aula no Senac, alguns cursos de pós-graduação, agora eu não lembro todos, mas eu era mais professora, eu brincava na clínica, né? Era mais um hobby. Um hobby, não um bico. Mas, na verdade, você atuava mesmo dando aula. E aí, eu lembro que você fez toda a sua transição durante a mentoria, né? Foi um processo... Foi difícil. Lembra? Sim, porque eu tinha muito medo das coisas não darem certo. Mas eu percebi... Eu validei, isso foi em 2016, né? Acho que foi lá para outubro de 2017, que aí... Em junho de 2017, eu pedi demissão de onde eu trabalhava. Eles falaram pra eu sair de férias, porque eu tava muito estressada. Falei, tudo bem, eu vou continuar com o mesmo posicionamento. Eu voltei, né, aí falaram, tudo bem, eu fico até o final do ano pra gente fazer processo seletivo de docente. Aí eu já tinha alugado uma sala só pra mim, e aí tudo inverteu, né? Aí as coisas fluíram. Muito bom. Sensacional. E você, Nath? Como que a gente se conheceu? Você lembra? Eu acredito que eu te conhecia já por ser de Santos, no começo. E aí eu fui em algum congresso. Eu segui no Instagram, aí fui no congresso. Aí fui ainda em outro congresso. Aí eu falei, não, eu executava tudo o que eu saía lá do congresso. Então, assim, eu sou muito executora. E aí, em 2019, eu falei, não, agora vai. Aí comprei o Smart e fui fazendo a transição, enchendo o saco da Mari no direct. E agora, peço demissão, não peço. Também fiz bastante coisa da Marcela, na época era o AMI10, fazia tudo junto. Suguei as duas, coitadas. E
E aí, em 2019, pedi a demissão. Então, eu comecei no Smart, mas já fiz a TI, já fiz o coaching. O que mais vocês já fizeram? Já fiz tudo delas. Já fiz todos. Mas comecei pelo Smart. O Smart foi o primordial, assim. Eu brinco com a Mari que o Smart tem que ser obrigatório depois da faculdade. Muito bom. E sabe de uma coisa que eu lembro muito da Nath? A Mari vai lembrar. A Nath sempre esteve muito presente nas aulas ao vivo. Sim, de quinta-feira. Uhum. Até ela pouco perguntava tudo. Uhum. Você aproveitou realmente? Aproveitei. Antes de me tornar Merak, eu tava todas as aulas ao vivo no Smart. Sim. Eu aproveitava bastante. Sim, com certeza. Muito bem. E qual que era a visão que vocês tinham da profissão? Eu sei que isso vai precisar puxar um pouquinho na memória de vocês, mas qual que era a visão que vocês tinham da nutrição quando vocês se formaram? Ou então estava lá no último ano da faculdade? Ou, né, a própria Mari estava recentemente dentro da sala de aula, né, como professora. Como que é essa visão, assim, que vocês enxergam, o comecinho da profissão? Então, quando eu me formei, eu já tinha todo um plano. Porque dentro da faculdade, naquela época, não sei se isso continua, infelizmente ainda falavam que nutrição não dá dinheiro, blá, blá, blá. E eu falava, poxa, mas era uma coisa que eu gostava tanto. E eu já era da iniciação científica. Então, eu fui conseguir uma vaga dentro da Unifesp para fazer mestrado. Aí, de lá, eu já vi, né, bolei. Eu sou super metódica, tá, gente? Aí, eu já bolei toda a minha trajetória de vida. Só que, quando eu tava entrando no doutorado, eu percebi que eu não queria mais aquilo. E esse foi uma das primeiras rupturas. Aí foi maior polêmica na minha família, porque eles achavam lindo, né? Nossa, menina inteligente, né? Pesquisadora. Né? Mas eu não, sei lá, não via, enfim. Aí, eu fui começar a dar aula, eu voltei pro interior, que eu tava em São Paulo. E aí eu falava, cara, não é possível, eu vou continuar só dando aula? Não é possível que a nutrição não tenha mais nada que isso. Por que tem gente que se dá bem na clínica e eu não? Né? Porque eu tava no hobby ali. Aí foi quando eu conheci a Mari, depois eu conheci a Marcela. E aí mudou minha chave, porque pra mim, nutrição, eu só conseguiria ganhar dinheiro dentro da minha cabeça sendo professora e pesquisadora. Ou trabalhando em UAN. Como esse ou eu não queria, nunca quis, então eu mirei pra ir, né, e as portas se abriram pra mim desse jeito. E aí, quando me deu um start, que eu falei, nossa, mas a Mari falou que é possível. E aí eu comecei a ver resultado dentro do consultório e eu falei, gente, um dia eu sentei, fiz as contas, falei, cara, eu nem tô me dedicando quanto eu deveria por conta de dar muita aula e eu já ganho mais do que como professora. Falei, nossa, acreditei em muitas falácias, muitas fanfics. E aí que todo mundo, aí pra mim a nutrição mudou totalmente, mas eu tinha uma visão super fechada, né? Sim. Pra mim, no começo eu achei que eu ia para o hospital. Foi muito parecido, assim, com a história da Mari. Eu ia para o hospital, aí fiz 2 estágios em hospital para sentir. Detestei o hospital. Aí eu consegui um emprego cobrindo a licença maternidade numa escola aqui de Santos. Aí eu falei, nossa, muito legal. Ganhava, sei lá, 2.000 e pouco. Tinha convênio. Falei, é isso, vou viver e morrer aqui. Só que aí eu comecei a aplicar as coisas do Smart junto, né? Eu falei, peraí, eu tô atendendo 2, 3 vezes na semana só à noite, porque eu trabalhava das 8 às 18 na escola. E aí atendia só à noite. Já tava começando a chegar perto, eu falei, peraí, alguma coisa tá errada aqui, né? Tá certa, né? Tem que escolher um lado. Mas no começo, antes de começar a aplicar as coisas, eu achei que eu ia ser do CLT, achei que ia ser dessa escola, achei que ia morrer nessa escola. Eu falei, gente, é melhor que aqui não vai ter. E aí fui, mas eu comecei achando que ia começar no hospital, achei que ia ficar nessa escola. E aí eu levava também o consultório antes de começar a aplicar como um a mais, vou fazer um a mais além do CLT, mas aí a gente começa a fazer conta, né? Pô, eu tô 10 horas dentro de uma escola, fazendo a mesma coisa do que 2, 3 vezes na semana só à noite atendendo. Aí as chavinhas foram virando, mas assim, meu pai sempre falava, vai pra plano de saúde, vai fazer volume. E aí eu ouvia vocês duas, não, eu tô confiando nessas duas, vai dar certo. E aí foi, mas no começo era bem difícil, assim, as pessoas vão muito contra. Quem não conhece o Amor em Nutrir, por exemplo, não vai dar certo. Você vai ter que trabalhar muito pra fazer dinheiro. E aí, isso, se a gente não tá blindada mentalmente, já era. Quero pegar um ponto aqui, que as duas falaram. Tanto a Jacob quanto a Nath tiveram que romper de alguma forma com as visões, não só das pessoas de fora, mas da família. Sim.
Como que foi? Você lembra? Como é que foi isso pra você? Romper com a visão da sua família. Como que foi isso? Eu tinha que ser muito cuidadosa, porque eu sabia que qualquer coisa que eu falasse, assim, meio, não grosseira, mas mais firme, meu pai ficaria chateado. Tipo, ele tava tentando me ajudar, me dando um direcionamento, só que eu sabia o que eu tava fazendo. Mas eu só sabia o que eu tava fazendo porque eu tinha direcionamento de vocês. Se eu tivesse sozinha, talvez eu ia pro plano de saúde, que eu sei que muita gente vai, né? Primeiro passa pelo plano pra depois fazer a transição. Então, assim, eu meio que batia de frente de forma delicada, porque eu confiava no método. Então, o que te deu segurança foi saber. E aí, você conseguiu dialogar e... Não, Exatamente. Tem uma visão. Exato. E eu via pessoas com resultado, né? Vocês mostravam. Então, assim, eu 100% confiei no método e quem tava de fora, eu falei, tá bom. Depois eu vejo a sua opinião e vou aplicar o que eu tô confiando agora. Isso é tão importante. E você, Jacob? Eu tive que me posicionar bem... Eu já tenho um posicionamento muito forte naturalmente, né? Então, vocês veem que é de família. Então, eu lembro até hoje do meu pai falando assim, quando eu larguei o doutorado, não. Eu não quis fazer, né? Pedi pra sair. Falando, você vai se arrepender. Você tá jogando seu futuro pra longe, né? Minha orientadora falando, nossa, você não vai mais conseguir voltar, blá, 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 tudo na minha orelha. Eu falei, não, eu sinto que não é por aqui. Falei, não dá. Eu falei, não é isso, não é possível que seja só isso. Aí, quando eu voltei pra Sorocaba, meus pais nem moravam lá ainda. Fui dar aula, blá, 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 eu comecei a ir lá, eu descobri uma clínica, e eu comecei a atender no convênio. E eu falava, gente, era um período na semana... Não conhecia você ainda, tá, Mari? Era uma sexta de manhã e uma quarta à tarde, ou só uma sexta de manhã, uma coisa assim, era bem pouquinho. E aí eu via que tinha um certo fluxo, mas eu falava, cara, não é isso que fideliza. Porque eu percebi, eu atendia tanto particular como convênio. Eu não conseguia... Porque eu estudei da pesquisa, a gente vai fazendo várias métricas, né? Não cruzava, só porque é de convênio que você vai ter o mesmo paciente. Eu falei, não tá certo. E eu até ficava incomodada, porque eu falava, cara, eu não conseguia ficar 15 minutos com o paciente na minha sala. Eu sempre fui muito detalhista. E aí, quando eu virei e falei, aí o que foi mais, que daí eu me surpreendi quando eu virei pra minha família e falei assim, olha, a partir do começo do ano que vem, de 2018, eu não vou mais dar aula, eu só vou me dedicar ao consultório. Aí eles falaram assim, mas você já fez acontecer uma vez, você vai fazer de novo. Eles super apoiaram. Até porque a minha mãe já seguia a Mari, já tinha... Minha mãe adora. Entrou na casa da Jacob, menina. Eu falo assim, mãe, tô indo pra São Paulo, tal. Você vai lá na Morinho Nutrir com a Mari, com o pessoal? Da casa já. Muito bom. E aí, como que vocês chegaram no nicho de vocês? O meu foi por achar que eu ia me curar. Eu achava que eu ia me curar com a nutrição, aí entrei na faculdade. Eu entrei na faculdade pensando isso, não foi nem amor à nutrição. No começo foi, vou me curar, que eu fazia muitas dietas loucas, a nutrição vai me salvar, né? A gente sabe que não é bem assim, né? Mas eu escolhi por mim mesmo, por ser a minha persona, vamos dizer assim. Tipo, você é o seu meu persona avatar, transformada. Isso. Legal. Nossa, eu fiz transição, né? Eu fiquei super na dúvida. Nossa, acho que eu fiz mais de uma vez, inclusive, agora aqui. Quando eu me formei, eu fiquei na dúvida se eu ia pra pediatria ou pra área de esporte, só que eu me formei em 2006. Pediatria? Nossa, eu comecei na pediatria. Eu sabia também, não sabia. Eu amo criança até hoje, mas é diferente você gostar de ensinar criança, de estar com as crianças e entrar no núcleo familiar da criança. Então, eu fiquei lá na Unifesp, na pediatria, bastante tempo, inclusive. E aí lá eu falei, gente, eu quero mais 10... Eu me visualizei dali 10 anos. Eu falei, nossa, não. Aí eu falei, por que eu não fui pra área de esporte? Eu me perguntei na época. Porque era uma coisa que eu gostava, só que não existia especificamente algo pra fazer. Aí eu falei, vou tentar. Aí eu fiquei meio que sambando ali, especialmente quando eu conheci a Morinho Nutrir, entre emagrecimento e esporte. Até a hora que eu falei, não, vai ser esporte. Aí eu achei uma pós super legal pra fazer, não lembro o ano, mas daí era um cronograma bacana. E aí eu finquei o pé. E aí eu não sei mais. Eu tive experiência com criança também em escola, então já vi que não era por ali que eu queria também. Não, é super divertido, mas... Pra brincar, né? E hoje você é uma referência esportiva, né, Jacob? Sim, e sabe o que eu percebi? Eu tinha muito receio por eu ser mulher. Na época, hoje já não é mais assim, tá? Mas na época, vamos pensar em 10 anos atrás... era um ambiente extremamente masculino. Então, eu tive que entrar com 2 pés no peito, basicamente.
para me posicionar, inclusive uma cidade de interior. E aí hoje eu já permeio muito bem. Hoje o ambiente é totalmente diferente, né? Tudo misturado, já não tem mais aquele negócio, você é da esportiva, você é menino, você vai, que não tem nada a ver, você é da esportiva, né? Então, mas daí eu acabei me posicionando bem forte. Sim. E você consegue fazer muitas parcerias fortes, você consegue gerar eventos, né? Lá em Sorocaba. Sim. Uma coisa que eu acho que é muito legal, que isso eu lembro, assim, de você fazer há muitos anos mesmo. Eu acho que, sei lá, desde 2019. Eu lembro de uma vez que a gente se encontrou numa mentoria em São Paulo. Acho que foi o primeiro encontro do Merak, talvez. E aí você deu uma palestra falando sobre como que você acompanhava os atletas, que você ia no treino, que você testava suplemento antes da prova em si, que você sempre acompanhou muito bem, né? Até hoje eu faço isso. Então. Como que foi construir a sua carreira dentro dessa área e com tantos diferenciais e podendo cobrar hoje o preço que você cobra? Então, eu percebi que nutrição de forma geral, não só esportiva, ela não dá pra ficar só atrás da mesa, né? A gente tem que sair. Por isso que o Instagram é muito legal, tem muita coisa que... E eu era super resistente ao Instagram, hoje pra mim é algo natural. Então, o que eu vi que me tornou uma referência maior? Eu ia em box de crossfit da palestra, assessoria esportiva da palestra, fazia suporte de água para treino de corrida, pra vocês terem uma ideia. Ia nos treinos para testar a suplementação. Nossa, eu podia estar atendendo. Podia, mas ali eu tô validando algo pro meu paciente, dando uma atenção diferenciada e tô construindo autoridade. E para mim, era todo um... Eu adoro pesquisa, né, gente? Era meio que um laboratório ali. E chama Sempre atenção, adorei. Mas e para mim é muito prazeroso sair do consultório, porque eu consigo ver tudo que a gente vê fisiologicamente acontecer. Ou não, ou você fala, nossa, tem um viés aqui, então pra mim é muito legal tá lá. E aí, com isso, o pessoal falou, nossa, essa Nutri é diferente. E eu consigo... E eu falo muito de igual para igual com todos os profissionais. Então, mesmo eu não sabendo do que se trata, eu sei baixar a cabeça quando eu preciso, né? Porque eu não sou oráculo. Tem esse detalhe. Aí eu consegui criar uma referência. Não é o fato de eu ter mestrado, quase ninguém sabe que eu era da área de pesquisa, tá? Eu quase nem falo mais sobre isso. Até porque muitas vezes eu nem lembro. Apesar de fazer, assim, uma história que eu tenho com muito carinho. Mas foi muito essa questão de eu conversar, dialogar, de criar toda uma comunidade em volta para as pessoas se sentirem seguras comigo. Entender que eu não tô lá só pra ganhar dinheiro. Eu quero a transformação. Esse serviço dos treinos não era... Você não cobrava pago. Eu ia lá, pra mim era bom que eu gerava conteúdo. Sim. E pra eles ficavam super felizes. Era um super diferencial, né? É ainda um grande diferencial ser acompanhado por você. Exatamente. E uma captação também, né? Você acaba gerando ali desejo das pessoas que estão em volta, né? E querendo ou não, as pessoas procuram, né? Em maio, eu fui num evento de crossfit que teve lá em Sorocaba. Gente, conhecia quase todo mundo. E fazia tempo que a gente não ia em evento legal mesmo de crossfit. Então, eu falei, nossa, que bom, né? Porque aí eu fui sozinha. E eu nunca fiquei sozinha 1 minuto, pra vocês terem uma ideia. Porque aí você vai conhecendo, vê que tem paciente participando. Ou alguém que você conheceu no evento XPTO que participou. Porque eu já fiz clínica de corrida, já fiz várias coisas. E aí o pessoal fala, sexta-feira eu vou atender um cara que ele participou da última clínica de corrida que a gente fez antes da pandemia. Nossa. Então, nada é desperdiçado. Sim, reverbera por muitos anos ainda. Porque o quê? Na cabeça dele, você é a referência dele nisso. Exatamente. Né? Que muitas vezes, sei lá, às vezes era um momento de vida em relação a dinheiro, organização de várias coisas, e agora chegou o momento dele. Muito bom. E você tem parcerias bem fortes, né? Tipo, a parceria com o assessor de corrida, inclusive na assessoria de corrida. Sim, ele é meu treinador, né? Eu gosto muito, assim, de estar perto de bons profissionais. Então, eu gosto que eles passem pela experiência de estar comigo, não é obrigatório. E ao contrário também. Então, tem o meu treinador de corrida, que tem uma assessoria que é super diferenciada. Tem um box de crossfit que é super diferenciado também. Alguns coaches que dão personal. Então, é tudo milimetricamente calculado. Se eu vejo que tem alguém que não vai se encaixar, às vezes não é por falta de técnica, mas é de valor, né, que não ressoa comigo, aí provavelmente não é algo, eu sei que não vai se desenvolver. Então eu fico tranquila.
Mas e o que eu falei, acho que no Encontro do Merak, foi no Encontro do Merak? Acho que foi, né? Que eu conversei, que a gente falou sobre isso. Ou foi... agora não lembro, mas era do Merak. O que eu falei como que eu tenho parceria? Cara, o pessoal vai tomar café na minha casa, a gente sai pra jantar, não é só trabalho, é também. Então, eu tenho parceiros desde Mundo Verde, lá de Sorocaba, pode falar nome de lugares? Pode. A gente fez 3 eventos antes da pandemia. Então, a gente tem parceria desde 2016 por sua causa, indiretamente. Olha, que legal! Foi quando eu comecei a fazer evento em box de CrossFit, que eles me conheceram, e desde então eles estavam sempre comigo, até que a gente começou em 2018 a fazer evento entre a Mari Jacob e o Mundo Verde. Eu preciso destacar uma coisa, escutando a Jacob falar, tem uma coisa tão importante, né? Que tudo que ela foi construindo e que depois se tornou um diferencial dela, foi você trazendo isso para algo que você gosta de viver. Sim. Para algo que faz sentido para você acredita naquilo, e aí você foi colocando energia. Óbvio que não adianta nada, né? Isso aqui faz sentido para mim e eu não tenho técnica. Só que você aprendeu o método do SMART, ampliou seu repertório, você entendeu mais sobre gestão, você entendeu mais sobre marketing, fidelização, e aí você foi lapidando a sua jornada com coisas que faziam sentido. Então, desde o momento que você tomou a decisão do emagrecimento para ir para esportiva, você falava, tô sentindo que tem alguma coisa que me chama para ali. E às vezes a gente sente que tem alguma coisa e a gente não toma uma decisão. Aí depois daquilo você falou, nossa, esse ambiente é legal. Você já tinha uma noção de, é legal estar em eventos. Estar em evento aumenta a autoridade. Estar em evento, mas aí você foi e trouxe isso para um jeito que faz sentido para você. Um jeito que você gosta de fazer. E tudo isso que você foi colocando e ouvindo o que fazia sentido, foi transformando em diferencial para você. Que tem a ver com essa parte de... até o conceito que a gente fala de Merak, né? Que é colocar um pouco de você no trabalho. E esse é o maior diferencial. Isso, para mim, é realizar impacto com alma. Que é colocar, de verdade, um pouco de você ali no trabalho. E as pessoas percebem isso, sabe? As pessoas percebem quando você tá meio robozinho. E isso, de alguma forma, impacta na carreira. É importante a gente colocar um pouco da gente ali. Pra gente se engajar. Fica mais leve, né, o fica processo. muito mais leve. Aí você tem um método e o que você gosta, você junta. A leveza vem disso. Da gente colocar, daquilo fazer sentido... sabe? Vai tomando uma proporção maior. Sim. Porque a gente é o nosso maior diferencial, né? Só que muitas vezes as pessoas não conseguem colocar elas como o maior diferencial. Eu acho que você fez isso muito bem. Obrigada. Mas eu fiquei curiosa com uma coisa. Okay. Você falou que você era resistente com o Instagram, e aí depois... hoje ele está na sua rotina, hoje você gosta, é natural. O que mudou? Eu parei de me importar, não 100%, né? Porque eu vou mentir, mas com o que eu sou dispensa. Porque já é mentira, né? A gente ainda fica, né? O que será que vão... Mas eu sou bem mais natural. O pessoal tem algumas pessoas que falam, nossa, como você é natural lá dentro? Você não gagueja, não fica com aquela voz de robô. Eu falei, eu imagino que eu tô conversando com alguém. E alguém eu vou impactar, quem eu não sei. Mas se for uma, tá ótimo. E aí eu fiquei com esse pensamento. Que legal. Então foi essa viradinha de chave que fez o seu conteúdo ser mais tranquilo de ser produzido. Sim, sabe, nossa, bem colocado, assim, uma coisa que eu mudei muito eu tento não colocar o que eu quero, e sim o que as pessoas precisam e querem ver lá. Porque o Instagram, ele é pra mim também, mas eu preciso impactar as pessoas de alguma forma, então eu tenho que entrar ali no que elas querem, né, pra dar o que elas precisam. Sim. Isso muda. Que legal. E aí você criou toda a sua comunidade, né? Os Maravigold's. Tem filtro, né? Tem filtro, tem tudo. Tem tudo. Muito bom. Nath, e você, né? Você é uma pessoa de muita resiliência, né, linda? Muita. Virei o Buda já. Muitas transições que você teve, né? Então, saiu da escola pra ir pro consultório. Aí depois... seu consultório tava incrível aqui em Santos, né? A gente brinca, né? Que a gente era bem concorrente, inclusive. Se vocês só acham que não dá pra crescer em consultório, dá. Porque eu cresci com ela como concorrente. A gente tava ali, né? E aí, no final das contas, seu consultório tava incrível. Aí você se mudou pra Goiás, não foi? Foi. Primeiro fui pra Goiás. Primeiro pra Goiás.
Aí depois... Aí fiquei 6 meses lá, e aí E de lá foi pra Bélgica. Foi. E aí da Bélgica pro Brasil de novo. Isso. Muitas transições vividas. Eu sou uma mulher vivida, entendeu? Tá, então conta um pouquinho. Como foi fazer essas transições? Foi fácil, não foi? Esses recomeços? Teve recomeço? Como que ficou tudo isso na sua cabeça em tão pouco tempo? A primeira transição foi muito tranquila, porque, igual eu falei, eu tava sempre nas aulas com vocês, né, de quinta, então eu perguntava tudo. Como eu faço isso? Como eu faço aquilo? E aí, foi muito tranquilo, porque eu tive direcionamento bem próximo, assim. E eu fidelizava muito. Então, assim, nessa transição pra Rio Verde, eu não perdi nenhum paciente. Eu até fiquei, meu Deus, nenhum? Será? E não perdi nenhum. Então, assim, a minha fidelização foi muito boa. Você atendia presencial e levou todo mundo pra online, Levei todo mundo pra online, isso. E lá eu não abri consultório, justamente com medo de se eu me mudasse de novo. Foi o que aconteceu. E aí, fiquei 100% online e acabei amando o online. Me conectei bastante com o modo online. E aí, a minha fidelização salvou a minha transição. Então, tipo assim, tudo que eu consegui de não deixar o faturamento cair nessa época foi da fidelização. E aí, quando eu cheguei lá em Rio Verde, eu comecei a fazer tudo de novo do Smart. Fazer parcerias, e aí a parceria eu tentava focar mais para online, mas no presencial também, para também ter contato físico com as pessoas. E aí a transição pra Bélgica foi um pouco mais difícil por conta de fuso, principalmente. Ela falou que é metódica, eu também sou muito. Então, meu Deus, eu vou ter que atender a pessoa de tarde, porque ela vai ser de manhã, e aí tinha muita logística envolvida. E aí, por exemplo, eu perdi bastante os horários do fim do dia do Brasil, que atendia ainda as pessoas do Brasil, né? Então, assim, de logística foi um pouco mais difícil. Mas como era online, tipo assim, não importava onde eu tava, quem queria estar comigo, tava. Mas a questão de fuso foi um pouco complicada no começo, mas também a fidelização foi o que mais me salvou. Quem tava comigo, tava comigo. Então, é muito o que vocês falaram. Eu coloquei tanto a Natália nos meus produtos, no meu programa nutricional que eu criei com vocês, que a pessoa não queria uma nutricionista, ela queria a mim. Então, eu podia estar em qualquer lugar. Tem uma paciente que fala assim, você pode ir para qualquer lugar, até pro Japão que eu vou estar com você. Então, a minha fidelização foi que me salvou nessas transições. E aí, a captação, eu pegava... Eu acho que eu já vi o Smart umas 700 mil vezes, né? Tudo que eu quero, eu vou lá e pego. Então, eu comecei a aplicar tudo de captação de novo, com uma visão diferente, quando eu tava na Bélgica e quando eu tava em Goiás, mas a fidelização eu fui mantendo muito bem. Então, quem tá comigo passou por todos os lugares que eu morei. Ai, tô batique. Passou por todos os lugares que eu morei. E... Então, é isso. A fidelização me salvou e a captação eu ia... Não começava do zero, porque a gente acaba criando uma base, né? Quando já tá colado em vocês. Mas eu reassistia pra lembrar pontos que às vezes a gente deixa falho, né? No meio do caminho. Mas fidelização foi o maior. Como que você vendeu seus diferenciais no atendimento online? Os meus diferenciais, eu acredito muito que o que fazia a diferença em me colocar era mostrar as dificuldades que eu também passava. Então, por eu ser a persona, eu mostrava minha dificuldade de ter constância no treino, eu mostrava as minhas vulnerabilidades, que é muito difícil. Tem gente que... Hoje eu tenho bastante contato com nutricionistas, por causa de vocês, né? E aí elas perguntam, Nath, quando eu tava até mais acima do peso, elas perguntavam, Nath, eu tenho vergonha, eu tô acima do peso. Você também passou por isso, você consegue imaginar, né? Sim. E, gente, eu uso isso a meu favor. Vai ter hater, vai ter isso, vai. Mas eu tô me posicionando. Quem quiser uma nutricionista assim, vai querer. E querem a mim. Então, eu colocava muito as minhas vulnerabilidades, o que eu vivenciava. Tanto que quando eu voltei, eu ativei o modo Mari e Marcela. Falei, tá, como eu vou usar essa tragédia ao meu favor, né? Aí fiz uma live, me conectei com todo mundo. Falei sobre decisão, que a Marcela fala muito. Usei isso ao meu favor. Mas é o que você falou, é resiliência, é respirar fundo e falar, tá... Isso tá acontecendo. O que eu vou fazer quando dá tudo errado? Quando tudo dá errado? Essa frase da Marcela me martela todo santo dia. E é o que me ajuda. Tá, deu errado isso aqui, mas o que eu vou fazer pra dar certo? E aí eu ia lá e colocava a Natália. Tudo que acontecia comigo, eu usava a meu favor. Seja de emagrecimento, seja de vida. Mas eu sei que não é todo mundo que consegue fazer isso, né? Isso é posicionamento. É um posicionamento super forte, né? Sim. Você gera conexão com o seu público o tempo inteiro, né? Sim. E você conta... Vou falar isso por falta de outra palavra, tá? Mas você conta os seus podres também, né? Então, exato. tipo assim, isso faz... Eu mostro que eu não sou perfeita também.
Porque todo mundo coloca a nutricionista lá no pedestal, né? E eu já quebro o padrão por não ter o corpo trincado, que as pessoas que não, sei lá, não vivem no mundo da nutrição, acham isso, né? Nutricionista tem que só comer alface, ter o corpo trincado, e é isso. Então, eu já quebro um padrão aí. E eu uso isso ao meu favor. Então, eu tenho muita gente que, inclusive, se conecta comigo por isso. Por tudo isso que eu mostro dos podres. Tipo assim... Todo o momento, né, de história, o porquê que você voltou pro Brasil, enfim. Sim. Então, dessa forma, você vai se conectando, né, com a audiência e vai formando um elo muito forte, E muito que a Marcela falou, né, existe nutricionista em todo canto e muitas. Sim. Então, 3 dicas pra não comer tanto à noite, sabe? Assim, tipo, isso a gente vai ter que fazer por conta de isca e tudo mais. Mas e a Natália? Onde entra com esse diferencial, né? Então, cada pessoa tem que ir colocando o teu tempero, né? Sim. Senão fica tudo muito igual, muito engessado, né? Exatamente. E aí, é por isso que você é uma das pessoas que tem um Instagram incopiável. Sim. Isso. Porque, assim, quando a gente olha lá pro ISCA, né? Informação, solução. Se informação, solução, todo nutricionista qualquer pessoa pode ter. Né? Sim. Agora, conexão e autoridade, só você tem. Sim. Os teus produtos ali de ação, só vocês têm. Sim. Eu chamo isso de transformar a sua dor em arte. O Rica Day pra mim foi isso. Eu falei, meu Deus, eu transformei todos os meus podres em arte, eu tô bem. Então... transformar sua dor em arte. Transformei bem, então tô indo no caminho certo. Muito bom. E a tua experiência internacional, como foi? Você chegou a atender pessoas lá na Bélgica? Atendo até hoje pessoas de lá. Porque eu criei parcerias lá. E elas quiseram continuar. Eu falei, tá ótimo, né? Em euro, vamos continuar com isso aí. Opa! E aí elas continuaram me indicando. O bom, tem até um post que eu fiz no feed, assim, o que eu aprendi vivendo 9 meses na Europa. Eu usei muito a meu favor, meus podres. Eu tô muito, muito smart. E aí, muita gente veio desse post e tal, perguntando. E eu usei isso ao meu favor, então eu uso muito isso. A pessoa, tanto que hoje eu tenho uma assistente, aí eu falo, se vier da Europa, fala que eu morei 9 meses lá. Usa isso ao meu favor, na pub, né? E aí elas se conectam com isso. Pô, ela morou lá, então ela vai me entender, ela vai entender na pele tudo que eu passo. Porque muita gente que vai pra lá engorda e quer emagrecer, né? E aí eu usei isso ao meu favor nisso. E eu acho que também não é só uma diferença de cultura, né? É uma diferença também... emocional. Sim, né? Tipo assim, estar num outro país, totalmente. Sem a tua família, sem seus amigos. Deve bater ansiedade, deve bater saudade. Totalmente. E aí descontar na comida, né? Sim. A primeira coisa que as pessoas fazem, inclusive lá na Bélgica, é um país muito frio, né? Então, assim, era muito em alta isso, descontar na comida. Todo mundo que eu falo... É até engraçado. Todo mundo brasileiro, assim, que eu encontrava na rua e que eu comecei a conhecer, todas, 100% falavam que descontava emoção na comida. Aí eu usei a meu favor, né? Vem aqui, linda, vamos conversar. Então, eu atendi bastante gente de lá, ainda atendo. Mas ainda o fuso atrapalha um pouco agora, né? Sim. Então, a questão de agenda, um pouco... A logística tem que ser bem doida, mas continua, a indicação continua. E qual a principal diferença que você enxerga entre a cultura e como tá a saúde na Europa? Se a gente for falar disso. Olha, eu sinto que eles fazem bastante exercício, a academia era sempre cheia, o verão, principalmente, eles usam muito a favor. Então, tem gente que tira 3 meses de férias lá. Então, assim, nesse momento, ou eu vou chutar o balde e vou ficar de férias, ou eu vou usar ao meu favor. Então, eles ficam muito no sol, expostos ao sol mesmo, correm bastante. Então, isso tem os 2 pontos. Ou vou viajar e não tô nem aí, ou vou me cuidar porque tá sol. Só que no frio, assim... Todo mundo se tranca praticamente ou só vai sair pra comer no quentinho no restaurante. Então, isso, querendo ou não, quem trabalha com emagrecimento tem os pontos bons e ruins. Mas eu sentia muito que se cuidavam, mas no frio, como é muito mais frio e muito mais tempo de frio, por exemplo, 100% das pessoas vitamina D muito baixa, por exemplo, porque não se expõe tanto ao sol. Então, quando tá sol, eles saem pro sol adoidado. É uma cultura bem engraçada até disso. Mas de saúde eu senti muito isso. No frio, comentam muito de descontar a emoção na comida e tudo mais, e aí peso sobe e tudo mais. E aí no verão tem as 2 levas. A que viaja e continua chutando balde, ou a que se cuida porque tá sol e vai se expor. Você acha que eles são preocupados com saúde? São. Porque eu sei, né, a gente tem uma amiga que morou algum tempo na Espanha, a Cecília, e a Cecília mesmo, né, falou que parece que a nutrição, pelo menos na Espanha, né, onde ela estava, é um pouco mais atrasada do que aqui no Brasil, né? Até conversando com algumas alunas de Portugal, por exemplo. Quando a gente começou a ensinar nutricionista a fazer grupo de emagrecimento, por exemplo, eu lembro que a primeira nutricionista de Portugal
que foi fazer um grupo, era nossa aluna. E ela falou assim, nossa... E até hoje é assim. Então, tipo, nossa, ninguém faz. Nossa, ninguém... A gente tem várias alunas, né? O Olimpo tá cheia de pessoas, principalmente de Portugal. E não só a parte de... Empreendedorismo nem se fala. Tipo, empreendedorismo é como se, sei lá, Brasil 10 anos atrás. Mas na parte... A Cecília falou muito também sobre avanços e enxergar a nutrição como ciência. A parte da ciência. Por mais que tem grupos que produzem muito conteúdo em áreas específicas, mas quando você vai ver a profissão nutricionista... Tanto que quando perguntavam que eu era brasileira, ficavam até felizes e queriam passar comigo por eu ser brasileira. Justamente por isso. Fora do país, eu atendo bastante online, apesar de eu ser da esportiva. O que eu vejo, que o pessoal comenta eles, até fora, eu tenho muito paciente que vem uma vez por ano para fazer todos os check-ups, porque lá a gente tem dificuldade do paciente realizar exame, porque os médicos de família, dependendo da região que ele tá, enfim, se é Estados Unidos, Europa, é algo assim, ó. São 4 exames que você fala, sério, senhora? Então é bem difícil. Mas eles já sabem que o Brasil tem a parte da saúde no Brasil é muito mais desenvolvida. Não é questão de ser aplicada. Lá eles têm muito conhecimento, mas eles produzem muita ciência, mas a prática é ruim. O outro dia eu tava vendo um Reels, assim, passou na minha timeline, de como que era o pré-natal na Inglaterra. E, tipo assim, parece que são pouquíssimas consultas e só faz depois de 3, 4 meses a primeira consulta. É bem diferente do que a gente faz aqui, né? Até no SUS. Sim. E aí, gente, podemos ficar orgulhosos de nutrição, tá? É verdade. Porque a gente, às vezes, fica, né, valorizando. Igual o programa nutricional, assim, lá não se fala disso. É outro nível. Eu tive bastante contato com nutricionistas lá e ninguém falava, o que é isso, programa nutricional? Eu sei, eu aplico. Mas você acha que lá é mais fácil fazer um plano alimentar mais saudável? Sim, com certeza. Tipo, com certeza. Pelas leis que eles têm em relação à qualidade dos alimentos, né? E o custo é menor também. Salada lavada eu comprava rodo, porque era muito mais barato. Aqui eu também compro, mas é muito mais fácil o acesso, tanto de custo quanto de ensino mesmo. Da qualidade da alimentação, né? Bem diferente. Sim. Eu adoro ficar olhando os rótulos quando eu viajo. E eu falo... As frutas vermelhas sinto falta do fácil acesso. Nossa, nem fala. Dessa vez, agora que eu fui lá pra França, eu comi. Eu comia todo dia. Assim, ó. Muito bom. Parecia que eu nunca tinha comido na vida. E parece mais gostoso, né? Não, morango é bem mais gostoso. Cereja e framboesa. Delícia. Parecia, a framboesa era tão gostosa que tinha gostinho de bala 7 Belo. Parecia que o negócio já era feito. É mesmo. Delícia. Muito bom. Gente, sabe o que eu quero saber? Hoje, vocês duas não fazem só consultas. Não. Vocês têm uma esteira de produtos. O que é uma esteira? Vamos primeiro alinhar esse conceito? Explica, Mari, o que é uma esteira de produtos? Esteira de produtos são uma esteira de produtos. Não, tô brincando. É uma sequência de produtos que a gente pode oferecer para os nossos clientes. Não necessariamente em uma sequência, mas você ter ali disponível, né? Uma série de soluções. Às vezes, algumas mais simples, outras mais avançadas, outras com mais acompanhamento, mais personalização, outros produtos, de repente, em grupo, de uma outra forma. Mas, enfim, esteira de produtos é isso. É você ter uma gama de produtos, de soluções para oferecer para seus pacientes. Várias formas de empacotar o serviço. E todos eles podem reforçar a sua promessa, o seu método, o seu olhar diante da nutrição. E aqui estamos com duas queridíssimas que já são evoluídas. Definitivamente, elas não fazem só consultas. Eu queria que vocês contassem como que é a esteira de vocês. Quais são os produtos? Se hoje eu quero comprar da Jacob e eu quero comprar da Natália, o que você tem para me vender? Quais são as soluções que você tem para vender para sua audiência, para ajudar as pessoas, para impactar a vida delas? Hoje, o que eu mais foco, programa nutricional, né, gente? Vida. Programa nutricional é vida. Eu trabalho com 2 tipos de programa nutricional. Tem a consulta também. E tem também o Maravigold-se, que é um desafio que a gente faz, mas é a cada 2, 3 meses. Agora, segundo Adorei o nome. Muito bom.
Agora, porque é para mudança de estilo de vida, que é o que eu trabalho fortemente no consultório. Então, por exemplo, semana que vem a gente já começa a fazer as lives, que daí eu abro pra gente ficar... Depois a gente abre a inscrição pra gente ficar 21 dias juntinhos pra ir mudando. Porque o pessoal, eles querem ver o que a gente faz. E eles querem dica de marca. Coisa simples, não é prescrição de suplemento e nada disso. Mas sabe, ai Mari, onde que é seguro eu comprar cúrcuma? Sabe, coisas bem... Sim. Então isso que normalmente o que a gente trabalha, que é mais segmentado... isso lá dentro da clínica é basicamente o que a gente tem de esteira, né? O meu também, eu sempre foquei mais no programa nutricional. Hoje eu tenho 2, um de 3 consultas e um de 5. Eu vejo a necessidade da pessoa e ofereço o mais ideal. E hoje eu tenho o clube. E aí, se ela não vai pro programa nutricional, a gente oferece o clube. Mas eu já tive também desafio. No CLT, o desafio me salvava de não ter que pôr mais pessoas em horários, tipo, 9 da noite, 10 da noite. Porque aí eu fechava turmas de desafio. Aí fiz também grupo de emagrecimento na época. Nem lembro se eu tenho líder, sabia? da época. Mas em algum lugar eu aprendi com você a fazer grupo. E aí eu fiz grupo de emagrecimento também na época. E aí, quando veio o boom, assim, de clube, eu gostei da ideia. Porque o que mais me matava o coração era acabar. Tem muita gente que não podia ir pra consulta e aí ficava. Aí eu falei, não, eu quero continuar com essas pessoas. E aí, o ser 6 meses ou 1 ano, assim, eu gosto do processo, assim. Então, o clube eu me apaixonei e tenho colocado energia mais nele agora, por conta de agenda e tudo mais. O clube, Nath? O clube é uma recorrência, né? Você pode fazer semestral, mensal. Eu não curto muito do mensal. É tipo uma assinatura da Netflix. Isso. Um produto digital. Isso. E aí, o meu é semestral, mas agora eu vou começar a testar anual também. E eu gostei bastante de continuar o contato com as pessoas, sabe? Então, pra mim, tem funcionado bem agora. O programa, se ela não quer, vai pro clube. Tem funcionado bem. Muito bem. E assim, acho que é importante a gente destacar a importância de ter uma esteira de produtos. Existem várias coisas que o nutricionista pode fazer, né? E a gente trabalha muito isso nos nossos alunos, de desenvolver cada vez mais, não só a mentalidade empreendedora, mas a visão de empresários. Todos nós podemos ser empresários da área da saúde, a gente pode ter diversas formas de monetizar o nosso trabalho, e à medida que a gente vai crescendo e que a gente vai criando uma comunidade forte, tem tanta coisa que a gente pode comercializar e não necessariamente vendendo o valor da nossa hora. A gente começa, o profissional autônomo, todos nós aqui, formação, nutricionistas, a gente começa aprendendo, quem quer consultório beleza, eu sou um profissional autônomo. Aí a gente percebe que tem várias habilidades que precisam ser desenvolvidas para você, de fato, ganhar dinheiro. Mas à medida que a gente vai evoluindo e que a gente vai construindo essa habilidade de criar uma comunidade, todas duas têm uma comunidade forte. A gente consegue o mundo... Não é, Mariana? Um ecossistema de produtos, o mundo... No começo é engraçado, porque a gente fica muito preso à consulta. Não, eu só consigo ajudar na consulta. E eu fui um pouco resistente no começo com isso. Como assim, 21 dias só no WhatsApp? Mas dá muito pra você ajudar no WhatsApp, ou fazendo uma aula em grupo. Aí a gente vai abrindo a cabeça. Mas no começo, não, é só consulta e não quero nada em grupo, não quero nada digital. Eu era meio resistente no começo. Agora... E isso ajuda no faturamento? Só um pouquinho. Só um pouquinho. Só um pouquinho. E trabalhar bem, né? Porque chega uma hora que se você não administra bem, você fica com um ranço de atender. Porque, meu Deus, eu já tô atendendo. E aí tem que aumentar preço. E aí, às vezes, você não tá no momento de aumentar preço. Então, você cria outra coisa e faz dinheiro com aquilo, né? E eu preciso reforçar uma coisa, né? Que eu adoro fazer esse tipo de reforço. Senão seria eu. Tudo começa numa base bem feita de criação de comunidade. Então, tudo que a Mari ensina dentro do Smart, principalmente a parte de marketing, que não é só online, que tem a parte do offline, um exemplo lindo foi o que a Jacob trouxe sobre o trabalho que ela fazia em loco com os pacientes dela, e isso é muito marketing. Ela ama, mas é um puta marketing, é maravilhoso. Essa construção de comunidade é a base. E essa base não interessa se ela é online ou se ela é offline. Ela é pautada em servir, gerar valor. Porque quando a gente produz um conteúdo no Instagram, usa o Isca, faz direitinho, o que a gente está fazendo? Gerando valor, criando uma comunidade. Quando
a Jacob vai lá e participa, e se posiciona, e conversa com outros profissionais, e faz algo que outras pessoas não estão fazendo, ela está gerando valor. Então, eu estou ali numa base de gerar valor de forma inteligente, porque o método ele serve para isso, para você não ficar fazendo trabalho burro, fazer do jeito inteligente, porque o nosso tempo vale ouro. E aí você vai fomentando. E tempo, precisa de tempo. Ninguém constrói uma coisa maravilhosa em 3 meses. E aí a gente está vivendo nesse mundo imediatista. Então, primeiro, você precisa de método e fazer o arroz com feijão bem feito. Desenvolver sua comunidade e entender que não é da noite para o dia que você vai criar uma comunidade forte. Mas se você fizer o trabalho direitinho e criar essa comunidade forte, nem o céu é o limite. Fica muito fácil criar novos produtos. E eu vejo muita nutricionista com a visão achando que tem que criar 550 mil produtos. E aí pega linhas e pessoas falando coisas completamente diferentes. E aí ela se ilude com uma promessa ou com alguma coisa que não tem nada a ver. Porque se ela não tem a base, não adianta. Não tem técnica que vai resolver se você não construir essa sua base direito. E se você fizer isso bem feito, você vende qualquer produto. E você pode, elas falaram de um aqui, de programa nutricional, mas tem um monte de coisa. Uhum. Tem produto digital, tem e-book, tem... curso online, clube de assinatura, e-book, desafio. Atendimento em grupo. Atendimento em grupo. Um que eu tava fazendo bastante é o treinamento Produto físico. Da secretária do lar, é assim que fala hoje? Uhum. Treinamento da pessoa que cozinha em casa, já fiz bastante online. É isso. E assim, eu acho que as pessoas, às vezes, elas estão tão apegadas em... E é normal, porque também é uma visão nossa de tipo, cara, formei, eu preciso ganhar dinheiro. Mas isso eu tô falando com uma visão de alguém que... anos de jornada, enxergando e percebendo. Constrói sua base direito. Se você construir sua base direito, você vai multiplicar isso, ó, muito fácil. E a constância, né? Tem que ter constância, tem que ter o fator tempo. Igual o paciente na dieta, né? Às vezes tá falando do paciente na dieta, mas a própria nutricionista não tá sendo constante na carreira, é a constância no método. Porque não adianta você ficar ciscando. Ou então, assim, sempre que é a dica... A próxima dica. Tipo, qual que é a dica mais, né? Que vai me deixar rico agora. Que vai deixar mais rico na próxima. E não, né? Na verdade, você tem que fazer o arroz com feijão bem feito. Tanto que lá no Olimpo a gente fala do cavalo de Troia, né? Que começou, não para nunca mais. E aí depois você vai jogando outras campanhas em cima dele. Sim. Porque o básico tem que ser feito ali todos os dias. Que é, tipo, gente, né? Fazendo um paralelo com a nutrição, o básico tem que ser feito todos os dias. Você tem que... E aí, depois, quando você precisa de algumas questões em si, aí que você traz outras estratégias pra fazer por um curto período de tempo, né? Sabe qual que é o comportamento, pensando em cliente? É aquele paciente 880 que faz todas as dietas da moda e nunca dá certo pra ele. Nunca dá certo. Porque ele não mudou o comportamento, ele não quer fazer o que precisa fazer. Sim. E aí, será que a gente não tá sendo esse paciente que a gente fica louca sem saber o que fazer? Será que na sua carreira você não está sendo esse paciente 880 que está sempre procurando qual que é a próxima dieta da moda que você vai fazer para resolver o seu problema? Sendo que você está negligenciando o básico. Tem que ter paciência, tem que ter persistência, tem que rodar o PDCA. Porque senão a gente fica iludido. Né? Eu acho que a inconstância vem mais nas coisas que não gosta, né? Às vezes quer fazer só o que gosta. Eu adoro atender, então vou só atender. Aí a gestão fica ali, produção de conteúdo fica ali. Exatamente. Aí vira criança mimada, né? É isso aí. Só faz o que quer. Gente, deixa eu contar uma novidade pra vocês. Ai, meu Deus. Vocês vão ficar sabendo isso em primeira mão, sabia? Primeira mão mesmo. A gente vai se sentir especial. Né? A gente vai lá pro grupo e fala, gente, a gente sabe. A gente sabe de uma coisa que vocês não vão saber. Não vão saber. A gente tá lançando nessa semana, né, a segunda versão do atendimento de impacto. E a gente... Vai ficar melhor? Vai. Você não tem noção. Era bom, vai ficar melhor. Você não tem noção. Muito bom. A primeira versão do atendimento de impacto, a gente tinha lá, né, o módulo de programa nutricional, o módulo de coaching, o módulo de gamificação, o módulo de grupo. Agora... Vou falar aqui pra vocês que a gente fui da primeira turma, acho. Você foi mesmo. Você foi da primeira turma. Agora, sabe o que a gente vai fazer? A gente vai ter um módulo para falar só sobre programa nutricional, com um exemplo. A gente vai ter um módulo só para falar sobre grupo de atendimento, independente do nicho. Grupo de desafio,
Legal. Então, legal. né? Grupo de Até desafio. para as pessoas saberem a diferença, que grupo de desafio não é grupo de atendimento. E eu vou vir com mais uma novidade, grupo de terapia. Nossa, que legal. fechou no versinho. Ai, pronto, já. Isso é legal, que a galera precisa. Sim. Bem Então, legal. esse grupo de terapia alimentar. A gente também vai falar sobre produtos digitais. Então, a gente vai ensinar a fazer tanto o clube quanto o curso. Que legal. Então, o que é o atendimento de impacto agora? Ele é uma formação para você aprender a criar outros produtos além da consulta e multiplicar os ganhos do nutricionista. E aí, para fechar um atendimento de impacto com chave de ouro, esta linda aqui, ó, ela gravou uma formação de comportamento Ai, que legal. Bom. pro nutricionista. Porque é a base de E todos quando os que abre o carrinho? atendimentos. Porque já vou ter que tá comprar, aberto. né? Cara, lá vai eu mais um, Mari, não dá. Tá aberto desde segunda-feira. Mas fica tranquila, tá linda? Porque aluno pode fazer upgrade. Ai, Aí só adoro. paga um, né? Adoro. Então tá desde segunda-feira, né? Nesse momento que a gente tava passando esse podcast aqui é na quinta. Então, E a ideia é justamente essa, né? Dar essa visão de todos os produtos que o nutricionista pode criar. De ampliar o leque e fazer isso de um jeito inteligente. A Mari não falou, mas logo no comecinho, a gente já dá um norte de sim, como legal. você pode construir essa sua esteira baseada na apresentação desses produtos que a gente tá colocando. porque não necessariamente você precisa ter todos esses produtos. Sim. Tipo, vocês não têm. Sim. Não precisa Eu, na minha ter. clínica, não tenho todos. Às E vezes tá tudo você bem. faz em alguns momentos, depois não faz mais sentido. Igual eu fiz Isso. desafio, depois perdeu um sentido. E é isso. E aí cada um vai identificando o que faz Legal. sentido, o que conversa com a persona. Muito bom. Muito bom. Multiplicar Muito o dinheiro, a ideia é Exatamente. essa, entendeu? Muito Multiplicar E o maravilhoso. dinheiro. assim, e eu acredito muito, e eu acredito que vocês também, a nutrição, ela não dá pra ficar só dentro da clínica. Então, é legal você ter outros produtos, outras formas de ensinar pra sair, porque daí o paciente, ele tem contato sempre. Isso eu acho fantástico. Muito bom. Muito bom. Arrasaram. Como sempre. Que bom. Gente, sabe o que eu queria agora saber de vocês? Olha só. Vamos virar aqui o cabeção. Vamos supor, quantas pessoas tem no mundo? 8 bilhões, né? Vamos supor que a gente tenha o WhatsApp das 8 bilhões de pessoas do mundo. E vocês têm o direito a uma mensagem para falar para o mundo inteiro sobre qualquer coisa. Qualquer coisa. O que vocês colocariam nessa mensagem? Nossa. Nossa, impactante. Eu vim terrível pra esse agosto de ouro, né? Gostei, eu tô gostando dessas perguntas Uma aleatórias. mensagem. Uma mensagem. Uma mensagem. Você pode colocar o que você quiser, independente Sendo nutri ou não. sendo nutri ou não, sendo da tua persona ou não. Enfim, você que sabe. Ó, vou falar uma coisa que pra mim foi uma modificação muito grande de 2022 para 2023. É uma frase que eu tento lembrar sempre. Tá. Que a paciência, ela traz, sim, resultado quando a gente faz. Só que você tem que ter paciência. Tem algumas coisas que elas se desenrolam com o tempo. Enquanto você vai lá e vai plantando. Então, eu acho que é mais uma frase de, cara, relaxa, tenha fé que vai dar certo. Só que você tem que fazer, né, bebê? Eu ia Senão falar não dá, isso, né? é tirar do papel as coisas. Não importa o que seja, se é de carreira, de vida, é tirar do papel, é fazer. Acho que o meu maior lema é esse, é ser executora, porque o resto vai executora com o método certo, né? Senão não adianta fazer e não dá certo. Então, acho que é isso, é pôr a mão na massa, que o resultado vem. Eu também quero falar minha frase. Ah, você quer falar? Ah, não, mas aí você me obriga a falar. Vai ter que falar. Eu que mando você perguntar. Eu quero, se eu pudesse falar pro mundo, Ah. uma única frase, eu falo, primeiro descubra Não, quem é uma você. única frase não, que é uma mensagem. Você pode Então, colocar vamos quantos lá. caracteres Vou você falar quiser pro nessa mundo mensagem. agora. Vou falar pro mundo. Finge que eu tô falando pro mundo. Primeiro, descubra quem é você. Segundo, honre a sua jornada. Terceiro, pega isso e coloca no seu trabalho. Coloca um pedaço de você no seu trabalho. E isso, pra mim, é realizar impacto com a alma. Se todo mundo fizesse isso, o mundo seria muito melhor. É isso. Palmas agora pra mim. Mundo, 8 bilhões de pessoas me assistindo. Ai, que louca. O que você falaria pro mundo, linda? Agora eu quero Ai, saber. o pessoal vai Já receber falaram 4 tudo, né? WhatsApp. Eu Eu ia falar derrubei assim, ó, até água no meu iPad. eu ia aqui falar com assim, ela. cuida da tua saúde, Do tanto que entendeu? eu me empolgo com o E tempo. cuida do mundo. Muito bom.
E aí, gente? Então temos um podcast, é isso? Temos um super podcast de comemoração do Dia do Nutricionista com louvor. Muito obrigada pela participação de vocês. Muito obrigada. Obrigada pela participação de vocês. É um orgulho muito, muito, muito grande ter vocês aqui na nossa escola há tantos anos, né? Confiança também, toda a confiança que vocês depositam na gente. Honrada e... vou falar por mim, né? Cada um fala por si. Eu me sinto honrada e, ao mesmo tempo... É como se fosse um lugar de que legal e admiração pelo trabalho, pela pessoa de vocês, né? Que a gente tem carinho. Você não vai me fazer chorar no final, né? Por favor. Não chorei até agora falando das coisas. É carinho, E assim, vocês fazem parte da construção. Todas duas. Obrigada. Vocês fazem parte da história da Marina Trier. Aí vocês não precisam nem dizer, né? Em todo canto vocês estão comigo. Então, só gratidão por tudo que vocês ajudaram a gente a construir, porque... Sem vocês, eu fico imaginando, sem amor em nutrir, como será que eu estaria na carreira? Eu juro pra vocês, eu não sei. Eu sei, eu estaria lá dando aula. Lá dando aula, né? Lá na escola talvez eu ainda estaria também. Não, Jacob, você não ia estar lá dando aula. Não, né? Eu já tinha jogado tudo pra cima, eu já tava tão sem paciência. Poderia demorar mais, mas eu duvido que você ia estar. Você é inconformado, você não ia estar. Isso é verdade. Muito bom. Muito obrigada pela presença de vocês. Obrigada a vocês. E a gente continua, né? Se vendo nos nossos... Que coisa, que bom. A gente vai continuar se vendo. E que bom poder falar isso. Exatamente. Nutri, então a gente tá encerrando esse podcast aqui com muita gratidão. Muito, muito, muito obrigada por você ter participado aqui do nosso Agosto de Ouro. Parabéns pelo nosso dia. Que você possa levar esse amor em nutrir para tantos pacientes, para tantas pessoas que ainda vão passar pelo seu consultório, pelo seu atendimento e transformar a vida de todas elas, assim como a gente faz aqui, né? Exatamente. Bem. Então, muito obrigada. Parabéns novamente pela profissão, pelo nosso dia. E sai do pudim, né? Sai do pudim. Hoje é dia de sair do pudim também. Sai do pudim, Nutri. Um beijo. Um beijo e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.